toda a metodologia, toda a técnica necessária, a usina atômica ela não contribui de forma negativa para o meio ambiente. Então, a energia atômica ela não depende de clima. Agora, os pontos negativos. Por isso que a gente tem que sempre estar fiscalizando. É para fins pacíficos mesmo? Ou o país está com segundas intenções? É uma questão complicada, porque nós entendemos que para ter energia atômica você precisa de um investimento tecnológico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, do canal Prometeu História Online. E hoje nós vamos trabalhar um assunto polêmico, bem legal também, para quem curte ciência e também história, que é sobre a energia atômica, energia nuclear, os seus pontos positivos e negativos. A energia atômica ela é adquirida a partir do momento que o ser humano conseguiu desenvolver métodos, de fissão nuclear, onde faz uma massa atômica, ela se dividir em prótons e nêutrons e ela liberar energia. Então, a partir daí, infelizmente no início foi para bombas nucleares, e hoje grande e larga difusão em várias áreas da ciência que acabam trazendo pontos positivos, e também polêmicos e negativos sobre a utilização da mesma. Mas quando a gente fala em energia atômica, a gente não está falando só de bomba, só de usina nuclear. A energia atômica tem várias aplicações na sociedade. Tem aplicação bélica, lógico, tem aplicação industrial, tem aplicação na agricultura e na pecuária, e principalmente na aplicação na medicina nuclear, que graças à energia nuclear, graças à medicina nuclear, a questão de diagnóstico deu um salto, um ganho positivo na ciência e na medicina absurda. Então, demonizar a energia nuclear, a utilização dessa tecnologia, é virar as costas para um mundo novo, Então, vamos lá. Já que o foco nosso aqui é mais energia elétrica, vamos então trabalhar agora e discutir sobre os pontos positivos e negativos da utilização da energia atômica, energia nuclear, para a geração de energia. Em termos de área, em termos de volume, em termos de metros quadrados, quilômetros quadrados, uma usina nuclear é pequena, é mínima, comparado à estrutura de uma termoelétrica, uma estrutura eólica, uma estrutura solar e principalmente um reservatório de água para hidroelétricas e hidrelétricas. Então, ou seja, ambientalmente já é positivo a energia nuclear devido à sua diminuta área necessária para a geração de energia. Outro fator importante e também positivo da energia nuclear, ela independe do clima. Haja vista que a gente trabalha muito hoje, fala muito, discute muito sobre mudanças climáticas, se atrasar, se acelerar, se faltar pluviosidade, chuva. Brasil que tem uma matriz energética basicamente ainda hídrica, nós vamos sofrer consequências absurdas, que a gente não gosta nem de imaginar. Então, a energia atômica ela não depende de clima. Então, se as estações do ano tiver alterações, se aumentar e diminuir, o próprio El Niño e La Niña, que são naturais, que acabam também prejudicando o planejamento de vários países, e a energia atômica independe disso, porque é um combustível, o urânio. Outro ponto positivo, ele é abundante, dificilmente ele vai acabar em médio e longo prazo. Então, a falta dele, a escassez dele, praticamente, nesse momento, não vai existir. Então, você tem um combustível, você tem a estrutura da usina atômica, você ligou ela fornece energia. Então, ela não depende de escuridão, de sol, de nada. Outro fator importante, ela é ambientalmente correta, porque ela não emite nenhum tipo de gás, de efeito estufa ou outro gás nocivo. Então, desde que ela esteja funcionando em pleno vapor, desde que ela esteja funcionando com todas essas seguranças, toda a metodologia, toda a técnica necessária, a usina atômica ela não contribui de forma negativa para o meio ambiente. O que sai das suas chaminés é vapor de água. Lógico, a gente está partindo do pressuposto que hoje nós estamos tecnologias muito mais avançadas que da época da União Soviética, Chernobyl. Hoje os reatores são construídos com tecnologia muito mais avançada, muito mais segura, Hoje a fiscalização é totalmente
né, interessante e forte nessa área de rejeitos e de práticas dentro da usina, né? Partindo desse pressuposto, a chance de vazar, de contaminar é praticamente zero. Agora, os pontos negativos. O combustível, quando ele não é mais forte o suficiente para gerar energia, ele é reciclado e uma parte dele é descartada. Lógico, tem algumas informações um pouco errôneas, né? 10 mil anos, 12 mil anos, 120 anos, 1000 anos para o combustível ou para qualquer elemento que teve contato com a radiação tem que ser guardada, né, em locais de concreto, montanhas, né, chumbo, para que não possa ter contaminação do meio ambiente. Lógico, um combustível de pleno funcionamento, com toda a sua capacidade de isótopos, né, ele realmente vai demorar muitos e muitos, né, centenas de anos para perder força, né? Mas o combustível e elementos que entram em contato, a valência, né, dos isótopos é bem menor, bem reduzida. E hoje, por conta, né, por conta dos acidentes que já tiveram, né, como o CES-137, hoje existe todo um conhecimento, né, e todas as práticas necessárias para que esse tipo de elemento não ocorra mais, né? Só para vocês terem uma noção, o subproduto do urânio é o plutônio. O plutônio é o que faz bomba nuclear. Então, usina nuclear não é bomba nuclear. Usina nuclear não explode como uma bomba nuclear. Ali na usina é um processo controlado. A bomba, ela é feita para liberar energia. Então, o combustível utilizado para fazer bombas nucleares, realmente, é o plutônio, que é um subproduto, né, do enriquecimento do urânio e da utilização do urânio na produção de energia. Aí eu concordo. A fiscalização tem que ser muito séria da quantidade de urânio que entra e aqui tem que bater com a quantidade de urânio que sai. Porque, realmente, o subproduto da produção de energia pode ser utilizado, sim, para fins bélicos, né, e maléficos para a humanidade e para todo o ecossistema do planeta. Então, por isso que muitos países não têm autorização para ter energia atômica de fins pacíficos. Lógico, isso é uma questão também política, né? País que não faz parte da ONU, né, que não faz parte da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, assim, é uma questão complicada, porque nós entendemos que para ter uma energia atômica, você precisa de um investimento tecnológico muito alto, isso custa muito dinheiro. Você tem que ter pessoal, capacidade humana diferenciada para que possam não acontecer nada, né, de errado nessa questão. E o perigo, né, de uma usina para fins pacíficos gerar subproduto para realmente para o mal, né, para a produção de bombas nucleares. Outro ponto negativo em relação à usina atômica, né, a questão também, lógico, subproduto, é a questão da demonização da energia atômica na mídia, né, e no conhecimento popular. Vamos fazer uma analogia aqui com um avião. O Brasil ficou mais de 10 anos sem ter um acidente de avião comercial. Mas o dia que teve, morreu todo mundo. Uma pessoa que não entende, pessoa que não tem esse conhecimento de acidente aéreo, vai achar que realmente o avião é a coisa mais perigosa do mundo, que quando ele cai, a chance de todo mundo perder a vida, ou a maior parte das pessoas, é muito grande. Mas se nós compararmos a quantidade de acidente, a quantidade de morte, a quantidade de mutilados que o trânsito, caminhão, carro, moto, acomete por ano no mundo, comparado com os acidentes de avião, é mínimo. Então, o avião é um transporte seguro. E a energia atômica, se ela for comparada à quantidade de morte primária, né, com explosões, com pessoas trabalhando na construção, pessoas trabalhando na manutenção, mortes secundárias, que é vazamento, manutenção errada, negligência. Se nós pegarmos a quantidade de pessoas que perdem a vida e são prejudicadas por energias, por matrizes energéticas, a atômica é a que mata menos, a que menos tem acidente. Mas a grande mídia, né, e o conhecimento popular, quando fala em energia atômica e energia nuclear, a primeira coisa que vem na cabeça, bomba atômica, Nagasaki, Hiroshima, Chernobyl, CES-137, Fukushima, no Japão. Um exemplo de Fukushima. Não explicam direito. A usina, concordo, ela já estava obsoleta. Mas, mesmo assim, ela tinha um padrão de segurança interessante. Ninguém estava preparado, apesar do Japão fazer parte do Círculo de Fogo do Pacífico, né?
O Japão está muito bem preparado para terremoto, maremoto, né, tsunami e tal. Beleza. Mas aquela magnitude daquele dia, ela ultrapassou qualquer planejamento. E a tsunami foi tão forte que comprometeu todo o sistema de arrefecimento, que é crucial para a energia atômica funcionar, para uma usina funcionar. Que ela trabalha com, no mínimo, 3 sistemas de refrigeração. Interno, né? Refrigeração mesmo, né? Mecânica, né? Ar-condicionado, tal, gelo. Você tem o resfriamento do reator com água leve, que é água doce, né? Água potável, e também resfriamento de água pesada, que é água de oceano, de mar, né? Então, esses 3 bombeamentos foram totalmente comprometidos por causa do terremoto, por causa também, né, da tsunami. Então, em relação, né, à usina de Fukushima, essa demonização, né, essas falácias que a internet, né, que os blogs, também a própria imprensa mesmo, né, profissional, entre aspas, eles não preocupam em passar a informação correta. O evento tectônico foi de uma magnitude tão absurda que ninguém estava preparado, nada estava preparado para aquilo. Então, isso comprometeu totalmente os 3 sistemas de resfriamento dos reatores, que estavam em pleno funcionamento naquela hora. O Japão é um país que não tem dificuldade de desenvolver outro tipo de energia. É um país, são várias ilhas, pouco espaço, praticamente nenhum tipo, não tem outra fonte de energia para poder desenvolver, né, sua tecnologia. Então, a energia atômica para o Japão é extremamente importante. E, ao invés de demonizar a utilização da energia tão importante para vários países que não conseguem ter uma hidrelétrica, não tem outra fonte de energia, ao invés de fazer isso, discutir o assunto de forma equilibrada, correta, mostrar a verdade mesmo, né? A gente aprende com os erros. O acidente do Césio, de 137, em Goiânia, foi triste. Uma clínica abandonada, pessoas que entraram lá dentro, roubaram, né, as peças lá das máquinas de diagnóstico, a venda, né, totalmente discriminada para um ferro velho. A pessoa do ferro velho não tinha noção do que estava mexendo, coitada. Então foi um acidente e realmente foi assustador. Pensa, um combustível bem mais fraco que o urânio, que o tório, do que o plutônio, já estava vencido. Olha a quantidade de casos, né, os problemas que foram gerados. Mas foi utilizado isso para não cometer esse erro novamente. Então, hoje tem leis sérias, hoje as clínicas são fiscalizadas, elas têm regras para seguir. Aquele acidente nunca mais vai acontecer. E não vai acontecer no mundo inteiro. Então, o que aconteceu em Goiânia é usado até hoje para que outros países não cometam o mesmo erro. Tá? Então, você tem a demonização sobre Chernobyl, né, que também foi um erro humano. Foi, nossa, lógico, na época, a forma e a maneira e a metodologia utilizada em reatores nucleares hoje não é usada aquilo lá mais. Mas, mesmo assim, o erro humano foi absurdo naquele dia. Faltava funcionários experientes, era troca de turno. Porque quando você trabalha com esse tipo de tecnologia, é igual avião, como a gente deu o exemplo mais cedo. Você sempre tem um comandante lá. Mesmo que ele esteja descansando, ele está lá. E lá, naquele evento lá de Chernobyl, na Ucrânia, da antiga União Soviética, cometeram um erro grave. Por troca de turno, por falta de planejamento, aquelas medidas de segurança, de fazer testes no reator, que é necessário você fazer esses testes de segurança para sempre ter certeza. Esse checklist é importante, para você ter certeza que a tecnologia está certa, está correta. E faltava experiência, faltava bagagem, faltou pessoal experiente para fazer aquele tipo de teste. E todo mundo sabe o que aconteceu. Lógico, toda tecnologia ela é passível de falhar. Todo ser humano é passível de falhar. A gente não tem todo total conhecimento das forças da natureza, né, como terremoto, furacão, tsunami, frio, calor, ondas de calor, radiação. Então, a gente tem que ponderar. Então, essa demonização, essas falácias, essas narrativas negativas em relação à energia nuclear, elas têm que ser trabalhadas de forma coerente. As pessoas têm que ter essa curiosidade para buscar a informação correta, que tem. Por isso que a gente tem que sempre estar fiscalizando. É para fins pacíficos mesmo
ou se ou o país está com segundas intenções para utilizar o subproduto do plutônio para fazer bombas nucleares, né? Então é isso, galera. Desde já agradeço a paciência, né? E esqueça de deixar o like, fazer inscrição no canal, porque nós precisamos de canal assim, que tentam levar a informação, a difusão da ciência, né? E é isso.